dia, meu nome é Vera Mendes e venho aqui hoje trazer para vocês uma receita de torta salgada de palmito. Uma receita ideal para um lanche em família. 200 gramas de margarina, 2 ovos inteiros, meia xícara de chá de leite gelado, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 colher de sobremesa de sal, 2 vidros de palmito picado, 1 cebola picada, 2 tomates sem pele picados, 2 colheres de sopa de azeite, azeitonas verdes picadas. Vamos colocar o azeite em uma panela, levar ao fogo até esquentar. Depois vamos colocar a cebola e deixar até que ela murche neste azeite. Nós estamos trabalhando aqui hoje com um azeite extra virgem. Assim teremos uma receita mais light, só que a gente não pode esquecer o fogo muito alto, né? Sempre trabalhar com um fogo médio para que essa cebola murche e não chegue a queimar. Só depois dela murchar que vamos acrescentar os demais ingredientes. Agora que a cebola já está frita, vamos acrescentar o tomate. Em seguida, o palmito. E se for preciso, acerte o sal com uma pitadinha de sal, pois o palmito já é em conserva e toda conserva contém o sal. Normalmente não precisa mais de sal, esse já é o suficiente. Vamos esperar até essa mistura ferver novamente, assim já está pronto o nosso recheio. E depois de desligar o fogo, nós vamos acrescentar o cheiro verde e mais azeitona. Vamos acrescentar o cheiro verde. As azeitonas. Mexo delicadamente e levo para esfriar. Esse recheio vai ser usado depois de frio. Para a massa, vamos colocar o sal. Dissolver este sal com o leite gelado. Acrescentar uma gema e 2 claras e vamos guardar uma gema para pincelar a torta depois de pronta. Colocando mais uma clara, assim eu estarei aproveitando todos os ingredientes. A margarina ou mesmo a manteiga. A farinha de trigo aos poucos. E o fermento em pó. Vamos mexer esses ingredientes até formar uma massa homogênea. E a quantidade de farinha de trigo vai depender da quantidade do tamanho dos ovos que vão ser usados nessa receita. Normalmente um ovo contém 60 gramas, ou seja, 20 gramas de gema e mais 40 gramas de clara. Mas como a gente sabe que não tem ovo padrão, por isso a maior ou a menor quantidade de farinha a ser acrescentada. Polvilhe a farinha aos poucos e vai sovando essa massa com as pontas do dedo até formar uma massa homogênea. Vai ficar uma massa macia, um pouco grudenta, mas ao descansar ela encontra o ponto correto para ser esticada depois. Então a gente vai sovando a massa delicadamente até ela soltar da vasilha que está sendo feita. Fica uma massa macia, bem leve. Vamos deixar essa massa descansar por 20 minutos coberto com papel filme. Depois ela já pode ser aberta. Agora vamos dividir essa massa
deixar uma porção para a cobertura e a maior parte nós vamos abrir com o auxílio de um rolo, polvilhando sempre na bancada a farinha de trigo. Sempre deixando uma bordinha. Essa borda nós vamos usar depois como decoração para a torta. Feito esse processo, nós vamos acrescentar o recheio, que já está frio. Vamos abrir o restante da massa, 1/4 dela aproximadamente, para fazer a cobertura da torta. Com a ponta dos dedos eu vou cortando o excesso de massa, sempre apertando o meu dedo firmemente contra a assadeira, a borda da assadeira. Com o restante de massa que sobrou, nós vamos abrir, vamos sovar essa massa levemente, abrir novamente para fazer a decoração da torta. Com o auxílio de uma carretilha, vamos cortar várias tiras de massa, aproximadamente 1 centímetro cada uma delas. Com o auxílio de um pincel, vamos passar a gema de ovo sobre a torta para levar ao forno. O forno já está sendo aquecido, uma temperatura de 180 graus, e essa torta vai assar em torno de 30 a 40 minutos. Após 40 minutos de forno, a nossa torta já está pronta. Essa foi a minha sugestão de hoje para vocês, uma torta para um lanche a dois, numa noite bem agradável, acompanhada de um vinho. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Muito obrigada e até a próxima.